Olá, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre a importância da tecnologia na educação. E hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e a educação. Na primeira aula nós falamos sobre o grande avanço da tecnologia na educação. E hoje, então, falaremos sobre a tecnologia e a educação. Você já usou a tecnologia hoje? Já usou a tecnologia ontem? Como nós vimos na primeira aula, a tecnologia ela é usada todos os dias. Todos os dias nós usamos tecnologia. E para que nós usamos a tecnologia? Tecnologia nós usamos para pagar contas, para fazer compras, na escola nós usamos, nos hospitais, no lazer e na vida cotidiana nós usamos tecnologia. E eu vou estar assim também falando sobre inovação nas tecnologias. O que é inovar na tecnologia? Inovar significa realizar algo novo que nunca havia sido feito antes. Inovar é produzir novidades. Isso é inovar. E quando falamos em tecnologias, já pensamos em computador, mas não é só o computador que existe de tecnologias. Então, as tecnologias de informação e comunicação são recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informação com meios de comunicação como os livros, os computadores. As tecnologias na educação. As tecnologias, elas estão presentes no nosso cotidiano em diferentes situações. Portanto, a necessidade de inseri-las na sala de aula. Será que o professor está preparado para essa grande demanda da tecnologia na sala de aula? É isso que nós vamos estar vendo ao longo dessa aula. Os meios eletrônicos também são tecnologia. Então, nós estaremos vendo um vídeo agora explicando um pouquinho sobre isso e depois nós estaremos conversando mais sobre as TICs, que são as tecnologias da informação e da educação. A tecnologia já mudou a forma como a gente faz muitas coisas na vida. Como a gente produz, como a gente consome, interage, até mesmo como a gente exerce nossa cidadania. Agora é a vez da tecnologia mudar a forma como a gente aprende e ensina. Se antes a gente educava os alunos para usar a tecnologia, hoje a gente usa a tecnologia para educar os alunos. E assim a gente consegue avançar na superação de 3 grandes desafios da educação brasileira. O primeiro deles é a equidade. Com tecnologia, a gente consegue ampliar o acesso dos alunos, não importa se eles estão em regiões vulneráveis ou até geograficamente dispersas, que eles possam ter acesso a recursos de qualidade, a videoaulas, a games, a plataformas. Também com a tecnologia, a gente consegue personalizar melhor a educação, fazendo com que cada um possa encontrar a sua melhor maneira de aprender. Algumas plataformas já conseguem avaliar em tempo real o que cada aluno aprendeu, o que não aprendeu, quais as suas necessidades e com que recursos eles aprendem melhor. Assim, é possível garantir que cada aluno siga no seu ritmo, a partir dos seus interesses, conforme o seu perfil de aprendizagem. Outro desafio que as tecnologias ajudam a gente a superar é o da qualidade, oferecendo recursos digitais cada vez mais diversificados, interativos, dinâmicos, que realmente ajudam o aluno a entender e aplicar o conhecimento.
apoiam o professor, oferecendo a ele a oportunidade de criar novas estratégias pedagógicas e fazem com que a educação esteja disponível a toda hora, em todo lugar, com cada vez mais autonomia para o aluno. O terceiro desafio é o da contemporaneidade. As tecnologias aproximam a educação do universo dos alunos do século XXI. Também ajuda a prepará-los para a vida presente e futura, cada vez mais mediadas pelos recursos tecnológicos. Mas é preciso ter cuidado, porque a tecnologia não vai resolver todos os problemas. É preciso mesclar atividades online com atividades offline no que se convencionou chamar de ensino híbrido. Então, o professor vai criando estratégias pedagógicas em que alguns alunos estão usando games, usando plataformas, outros estão experimentando em projetos, fazendo trabalho de grupos, ainda outros em mentoria. Essa mistura é que vai garantir a qualidade e a efetividade da educação. Também é preciso evitar o risco de apenas digitalizarmos processos tradicionais de educação, simplesmente substituindo a lousa pela lousa digital, ou o livro pelo livro digital, ou mesmo uma aula convencional por uma videoaula. E há algo muito importante: a tecnologia não substitui o professor. Ao contrário, empodera os educadores. Algumas atividades mecânicas e repetitivas, como correção de exercício ou transmissão de conteúdo, podem ser feitas pelas máquinas, enquanto o professor tem mais tempo para planejar sua aula, ser um mediador da aprendizagem, um provocador, um curador de conteúdos, um designer da aprendizagem. É preciso também evitar os efeitos prejudiciais do uso de tecnologia na educação, como a dispersão e até mesmo o aumento da desigualdade, se a gente garantir acesso a esses recursos apenas a uma parcela dos estudantes brasileiros. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso garantir algumas condições imprescindíveis. Conectividade. A internet veloz e estável é fundamental para que alunos e professores tenham acesso a plataformas e recursos mais sofisticados. Também é preciso garantir a rede lógica dentro da escola. Quanto mais Wi-Fi, mais é possível usar a tecnologia de diferentes maneiras. Além disso, é importante que os equipamentos sejam cada vez mais móveis, eles possam circular pelas escolas, pelas salas de aula, pelos pátios, e também garantir que esse uso seja transparente, que a gente nem perceba que está usando tecnologia, como a gente não percebe que está usando um caderno ou uma caneta. Outra condicionante importantíssima para o bom uso de tecnologia é a formação do professor. É importante que ele seja capacitado já com o uso desses recursos para que possa ir se familiarizando, entendendo as possibilidades, que ele tenha acesso a referências de como usá-las na prática, a ferramentas qualificadas para realmente poder fazer um bom uso e, além disso, a comunidades de troca onde eles vão poder intercambiar com outros educadores. Por fim, é importantíssimo mobilizar a sociedade brasileira para que utilize esses recursos com cada vez mais propósito e da melhor forma possível para garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros, que os preparem para a vida e garantam que eles possam aprender ao longo de toda a sua existência. Perceberam como a tecnologia é importante na sala de aula? Porque ela está presente no nosso dia a dia. Então, na sala de aula, os professores, os alunos devem usar também de forma adequada, de uma forma com que seja para a educação dos alunos dentro da escola. E a inovação na educação. Utilização das TICs nas salas de aula. Recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informação. Quais são? São o rádio, a TV, computadores, livros, revistas, dentre outros. Então, se na sala de aula a professora tem uma televisão e ela vai usar essa televisão para passar um filme para as crianças e ao final desse filme ela vai estar refletindo sobre algum assunto
que ela queria ensinar para as crianças. Então, isso é tecnologia da educação, porque ela vai estar fazendo com que aquilo tenha o propósito de ensinar. Agora, se ela usar a televisão simplesmente para passar um filme qualquer e não falar nada sobre aquele filme, sobre aquele assunto, então a televisão naquele momento não está sendo uma tecnologia da educação. Até nas televisões, em nossas casas, nós temos um canal de TV que ele é uma TV educativa, que ensina as crianças através de desenhinhos de uma menininha que ela é muito curiosa e ela quer tirar aquelas dúvidas que ela tem, ela quer aprender sobre aquilo. E, se eu não me engano, é a TV Escola. E daí a menininha faz pergunta para a mãe, às vezes a mãe não sabe responder, e ela vai ali questionando e ela vai imaginando lá, e todas aquelas questões que ela tem vai sendo tirada e ela consegue decifrar, descobrir aquela questão, aquela pergunta que ela tinha, aquela curiosidade. Então, a TV, dessa maneira, é uma tecnologia educacional. Da mesma forma, os livros, os computadores, o rádio, se for usado dentro da sala de aula para a educação, é uma tecnologia da educação. Mas se for simplesmente para estar ali e não fazer diferença nenhuma na educação, então é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia da educação. Então, tecnologia mais educação igual a solução. Brasil, 1980, as novas tecnologias educacional igual apoio e interatividade. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia eletrônica. Ela pode ser utilizada para gerar situações de aprendizagem com maior qualidade, ou seja, para criar ambientes de aprendizagem em que a problematização, a atividade, a reflexão, a atitude crítica, capacidade decisória e a autonomia sejam privilegiados. Essa é a tecnologia eletrônica. Tecnologias de informação e comunicação são recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informação, meios de comunicação como os livros e os computadores. Como eu já havia falado, os meios eletrônicos, eles incluem as tecnologias mais tradicionais, além de sistemas multimídias, redes telemáticas, robótica e outros. Então, o quadro negro é uma tecnologia educacional da informação. O jornal impresso é uma tecnologia da informação educacional, quando também está falando sobre assuntos referentes à educação. Computador, se for usado para a área da educação, ele será uma tecnologia da informação na educação. Mais um significado para vocês sobre inovar, inovação. No conceito de inovação que se propõe na atualidade, está envolvida a utilização de novas tecnologias em sala de aula, a que
o que implicará novos projetos fundamentados em concepções de ensinar e aprender. Então agora eu vou mostrar mais um vídeo para vocês e depois nós falaremos. Século XXI, 2011 depois de Cristo. Vivemos em um mundo repleto de inovações tecnológicas. A cada dia, novas e variadas formas de informação e comunicação invadem nossas vidas e integram-se a ela. Celulares, iPods, iPhones, notebooks, netbooks, TV de plasma, TV de LCD, TV de LEDs, internet de banda larga, internet 3G, MSN, Orkut, Facebook, Google, blog, Twitter, entre outros recursos, cada dia mais fazem parte da linguagem e do dia a dia de nossa juventude. Conectados com todo este aparato tecnológico, crianças, adolescentes e jovens se comunicam, aprendem, ensinam, desenvolvem a cidadania, o espírito crítico, a criatividade, a arte e as inovações. E a escola, como vai? Conectada às inovações do presente? Infelizmente, na contramão da história, a escola, de forma tradicionalista e saudosista, se distancia cada vez mais da realidade dos alunos, de sua relevância e de sua função de ensinar a aprender e de possibilitar a formação para a vida, para a cidadania e para o mundo do trabalho. Ao invés da motivação, o desânimo, ao invés do aprendizado, a evasão escolar, ao invés da interação, a violência e o bullying. É tempo de mudanças. É tempo de uma nova escola. É tempo de apresentar as novas competências para a sociedade da informação e comunicação. É tempo de abordar as possibilidades de construção da rede colaborativa de aprendizagem e recontextualizar o papel da escola diante das demandas da sociedade atual. É tempo de refletir sobre as mudanças de atitudes e concepções, identificando as relações entre educação e comunicação. É tempo de identificar as novas formas de aprender e ensinar com o uso das mídias por meio de uma postura crítica e de autonomia. É tempo de explorar as diferentes linguagens e formas da representação do pensamento e propiciar o desenvolvimento da visão integradora das mídias na prática docente. Professor, é chegado um novo tempo. Mobilize-se. Atualize-se. Busque. Deseje. Almeje. Alcance.
Interessante nesse vídeo. E agora, como tornar as tecnologias de informação em comunicação, tecnologias educacionais? Como tornar isso tecnologias educacionais? Tecnologias educacionais e possibilidades. O flanelógrafo. Flanelógrafo é uma tecnologia educacional. O álbum seriado é uma tecnologia educacional. Cartaz também é. Transparência para retroprojetor. Jornal impresso. Mural. Rádio, CD, DVD, vídeo. Tudo isso pode ser transformado em uma tecnologia educacional. E eu havia falado do filminho de uma criança, o nome do filminho, do desenho que tem nesse canal, tem até no YouTube, é Kika, de onde vem? De onde vem? Ela faz essa pergunta, é a Kika. Então, para que as tecnologias de informação e comunicação não se tornem apenas novidade, é importante que os profissionais da educação saibam como utilizá-las, transformando-as em tecnologias educacionais para dar contas das necessidades da educação. Então, é muito importante que o professor saiba usar essa tecnologia em sala de aula, porque se ele for usar essa tecnologia da mesma maneira com que antes ele fazia suas aulas, não vai ser uma inovação. Vai ser simplesmente uma tecnologia, mas de inovação não terá nada. Porque temos exemplos de professores que antes de ter uma tecnologia, como vou dar um exemplo assim, o retroprojetor, o data show, que hoje é mais conhecido, o data show, ele prepara a sua aula, ele faz os slides da aula, chega no momento de dar sua aula, ele lança lá o data show, e ele faz os alunos copiarem tudo aquilo que ele planejou, que ele formou lá nos slides dele. Então, não teve nenhuma inovação, porque da mesma forma com que ele enchia o quadro e fazia seus alunos copiarem, ele só mudou, transportou do quadro para os slides dele, para o data show. Então, não teve nada de inovação. Ele não inovou nada dessa maneira. Então, o professor, ele tem que ser sábio, ele tem que fazer com que essa tecnologia seja diferenciada também. Seja diferente, tenha uma inovação, senão não vai adiantar de nada. Vai ser uma aula cansativa, chata e medonha para seus alunos. Continuará da mesma maneira, da mesma forma. Vamos ver mais um filme? Seguinte, a tecnologia pode ser uma aliada da educação, mas e as competências socioemocionais das crianças? Nós estamos trabalhando também? Vamos mostrar duas histórias diferentes para você. Uma imersão total em tecnologia numa escola. Em outra, a tecnologia sendo usada como uma ferramenta. Dá só uma olhada. Caderno na mesa, lápis na mão e foco na aula. Aqui não tem essa de ficar mexendo no celular. Tablet, então, nem pensar. De preferência, na escola, estes dispositivos nem entram. Afinal, aqui é lugar de interagir. É um trabalho de resgate
às relações humanas, ao pensamento de cada um, à contribuição de cada um. Então, ele tem que ter a informação que pode vir de qualquer meio de comunicação, inclusive do professor ou do outro. Mas ele aprende quando ele pega essa informação e traz para dentro de si e consegue pôr para fora a informação dele. Para a geração que parece já ter nascido com o chip da tecnologia, a ideia pode até parecer estranha. Mas e na prática? Será que é tão ruim assim? Depende se eu tô num dia bonito, se eu tô num dia feio. Porque se tá num dia bonito, eu aproveito, eu vou na piscina, eu brinco. Mas agora se tá num dia feio, eu só pego, ligo a Netflix e fico assistindo Netflix. Nesse outro centro de educação infantil, a aula também é levada a sério. Opa, mas espera aí. E esses tablets aí? A professora não briga que você tá mexendo no tablet agora? Não sei não. Melhor perguntar direto para a professora. Você não fica brava? Não, em hipótese alguma. Na realidade, o tablet para a gente é uma proposta a mais para despertar a curiosidade deles, até para a gente, como professor, ver o que mais interessa para eles. No Brasil, o uso de tecnologias ainda encontra certa resistência dentro das salas de aula. Enquanto que em países como China e Estados Unidos, dispositivos como tablets, celulares e até games fazem parte da rotina estudantil, por aqui o uso dessas tecnologias ainda não é assim tão comum. Felizmente, essa realidade começa a mudar e devagarinho os pequenos entendem que a telinha digital também pode ensinar. O uso é livre e cada um escolhe o que vai fazer. Olha lá a Alice fotografando a Sofia e a Yasmin enquanto elas brincam. A Clara preferiu desenhar. Depois, tudo isso vai ser trabalhado em sala. A partir das imagens que despertou mais interesse, a gente propõe outras coisas para ele, proposta de escrita, de outras áreas. Nessa outra escola, as atividades com aparelho vão ainda mais longe. Com uma proposta diferente, a aula Lego mistura a capacidade de criação ao uso da tecnologia. A aula Lego é um momento em que as crianças aprendem brincando. É um momento de troca muito especial, né? Onde as crianças, cada uma tem a sua função e ali precisa existir o respeito, saber ouvir. Isso é muito importante. Você usa o tablet para quê nessa aula Lego? O iPad, ele manda em mim e eu mando no Barcelos. E daí ele coloca as peças aqui e vai montando até chegar no último. E a gente chega no último e daí acaba a montagem. Gostando ou não, a tecnologia já é realidade dentro das escolas. Vantagem? Desvantagem? Afinal, como conciliar o uso de dispositivos digitais ao aprendizado? A tecnologia, ela é mais uma ferramenta que vai oportunizar, principalmente na educação infantil, que a criança possa explorar cada vez mais a sua criatividade. Ou seja, ela está sempre ampliando, ela está desenvolvendo interações, ela está proporcionando outros desafios para si e para os colegas. Então, com um especialista em educação, que hoje a gente pode chamar que é professor do professor. É o professor José Mota Filho. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, Rivaroli. Agora, professor, a pergunta que a nossa repórter Amalu fez no final é: e aí, tecnologia, um misto dos dois, ficar com a forma um pouco mais humanista? O que é que a gente faz nessa hora? Hoje nós não temos mais a liberdade de fazer o ou, e sim o e. O humano e o tecnológico precisam conviver, né? E indo numa linha de BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, lá existem alguns pilares, algumas competências essenciais que um professor precisa trabalhar hoje em dia. Uma delas, por exemplo, é a empatia, o exercício de colocar-se no lugar do outro, algo essencialmente humano. E, por outro lado, tem lá também cultura digital. Então, é necessário que o professor use elementos de tecnologia sempre como um meio para atingir o aluno, para que o aluno aprenda, e nunca como um fim. Usar um tablet simplesmente pelo uso, isso não faz sentido no mundo de agora. E também é necessário refletir sobre uma mudança, principalmente nos últimos 10 anos, que aconteceu no mundo, em termos de soluções diferentes, soluções que eu digo que são disruptivas em termos de produtos e serviços. Então, colocando-se no lugar de um professor, não pode mais admitir-se que um professor fique o tempo todo entre os alunos e o quadro negro, diante da turma, simplesmente expondo um conteúdo,
enchendo quadros e mais quadros com conteúdo ou passando slides. Pedindo para copiar. É necessário o professor estar entre os alunos. Uma aprendizagem dita colaborativa, que o professor domine novos métodos de ensino e que se dentro desses métodos, dentro dessas teorias educacionais, que elas são importantes, o professor conseguir embarcar um pouco de tecnologia, isso engaja, isso chama a atenção do aluno para o aprendizado. A palavra, então, pelo que eu estou entendendo, professor, é equilíbrio. Como é que a gente chega a esse ponto? Equilíbrio. Há uma grande tendência da educação mundial, que é o ensino híbrido. O que significa isso? O ensino híbrido parte do pressuposto que um ser humano é possível que ele estude algo sozinho, sem interferência de um professor ou de um mentor, seja num notebook, num tablet, num livro. Então, admite-se isso, que uma pessoa pode estudar um pouco de um conteúdo por conta, e o outro pedaço ele precisa ir até a escola, interagir com o professor, interagir com os colegas, para lapidar e aprimorar esses conteúdos. Então, essa é uma grande tendência da educação no mundo. Tanto é que, principalmente no ensino superior, as matrículas na educação presencial estão caindo, e as matrículas no ensino EAD, e que esse termo EAD pode ser entendido como um híbrido, um misto, elas estão crescendo. Hoje é complicado para um aluno ficar 40 semanas letivas, 200 dias letivos numa escola, passivo em sala de aula. Esperando, né? Esperando e olhando para a nuca do colega da frente. Então é preciso que tenha esse misto de hibridismo, tecnologia ou humano para desenvolver competências socioemocionais, são as soft skills que o mercado de trabalho exige isso. Hoje, né? Hoje a competência técnica ela é também importante, mas isso não é apenas o necessário para a pessoa ter sucesso no mundo do trabalho ou na sua vida pessoal. Agora, professor, o senhor falou dessas habilidades socioemocionais que são de fundamentais importância, o professor tendo uma outra participação dentro da sala de aula, sendo uma outra figura. Como é que a gente estabelece essa relação aluno-professor? Porque tudo que o senhor está me dizendo tem um princípio básico, discutir para se chegar a um senso comum. Como é que a gente faz isso? Na verdade, existe uma linha de aprendizagem que é o learning by doing, o aprender fazendo. Tem um estudo que não é científico, mas que diz que se uma pessoa fica apenas vendo e ouvindo algo, ela pode reter até 50% do conteúdo. E quando você faz com que essa pessoa coloque a mão na massa, nesse conteúdo, e ao colocar a mão na massa, com o intuito de aprender, ela conseguir explicar algo para alguém, ela pode reter até 90% desse conteúdo. Então, os professores precisam, de alguma forma, ter acesso a esse tipo de método, onde ele faz com que o aluno faça algo, uma cultura maker, uma espécie de você criar na sua própria sala de aula uma fábrica de ideias. É um laboratório, uma fábrica criativa, mas entenda que não precisa de recursos extraordinários tecnológicos. Pode ser sucatas, né? De maneira que o aluno possa fuçar em algo, possa conversar com o colega sobre isso, e o professor tem a sensibilidade de mediar tudo isso, exercitar, se colocar no quadro negro um conceito, uma equação, uma fórmula. E buscar uma pesquisa na internet dentro da sala de aula. Exatamente, essa aprendizagem colaborativa, porque no mundo do trabalho é colaborativo. Ninguém faz nada sozinho hoje num escritório com um pedaço de papel e fica pensando. As pessoas acessam um tablet, um notebook, as pessoas conversam para resolver os problemas. Então, na escola, não tem que ser diferente. E quando você cria esse espírito entre aluno e professor, essa relação perfeitamente adequada para o aprendizado, isso torna-se exponencial. As escolas que adotam esse tipo de postura, a gente percebe que tem conquistado resultados legais com os alunos. Para a gente finalizar, a sala de aula é um grande laboratório? Um extraordinário laboratório, uma fábrica gigantesca de ideias e ainda é um local onde eu digo para os professores amigos, onde coisas incríveis podem acontecer. Basta a gente usar a ferramenta certa. É isso aí. Professor José Mota Filho, professor do professor. É assim mais ou menos que a coisa funciona. Obrigado pela sua presença aqui no Paraná no Ar. Um ótimo dia. Para não fugir da polêmica, gengibirra, o refrigerante, é bom ou não é adepto? Às vezes é bom. Para mim, ele tem no finalzinho um gosto de terra. Dá um negócio assim. Mas não dá para desprezar, não. Obrigado, professor. Então, agora eu estarei falando com vocês um pouco sobre o livro que eu já havia comentado que eu iria estar falando sobre ele. Inovação e Tecnologias Educacionais. Reflita. Se a inovação é o ato de inovar ou renovar, por que, sendo a educação reconhecidamente motor fundamental de mudança e inovação, tende a cristalizar-se como lugar de fossificação e de atraso?
Olha só que pergunta, né? Olha só o que é para a gente refletir. Consideramos que a análise do conceito de inovação de uma perspectiva pedagógica dependerá do particular conceito de educação que orienta o procedimento inovador e que, portanto, deve ser tomado como parâmetro. Há uma necessidade real de que os educadores comprometidos com o processo educativo se lancem à produção ou à assimilação crítica de inovações de caráter pedagógico, podendo assim aproveitar o estreito espaço de movimento existente no campo educacional para gerar mudanças que não sejam simplesmente expressões de modernidade. Dessa forma, no conceito de inovação que se propõe na atualidade, está desenvolvida a utilização de novas tecnologias em sala de aula, o que implicará novos projetos fundamentados em concepções de ensinar e aprender diferentes daqueles das propostas já existentes. Gatti, 1993, a respeito da inovação na educação, afirma que quando uma inovação surge no horizonte dos educadores, observa-se em alguns deslumbramento em função das possibilidades aventadas por essas inovações e em outros ceticismos crônicos, provocado quer pela decepção que professores, diretores e técnicos em educação vêm acumulando com as políticas e propostas de inovações educacional, mal implementadas ou descontinuadas pelos sucessivos governos, quer pela acomodação natural que temos a nossa função e pelo incômodo que inovações podem provocar, na medida em que estas exigem alterações de comportamento e uso de espaços e tempo já bem cristalizados. Temos observado que a inovação na educação escolar, que trata das novas tecnologias educacionais, tem causado progressivamente uma série de confusões. Esse fato, no entanto, não impede que essas inovações sejam aceitas passivamente por grande parte dos educadores, pois existe uma visão incompleta sobre a questão da tecnologia, levando-os a pensar somente em ferramentas tecnológicas. Você sabe o que são as novas tecnologias da informação e da comunicação? Então, fazendo referência ao Parâmetro Curricular Nacional, PCN, Brasil 98, as novas tecnologias da informação e da comunicação são relativas aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações que podem ser os diferentes meios de comunicação, como nós já havíamos falado, jornalismo impresso, rádio, televisão, os livros, os computadores, etc. Os meios eletrônicos incluem as tecnologias mais tradicionais, como rádio, televisão, gravação de áudio e vídeo, além de sistemas multimídias, redes telemáticas, robóticas e outros. Quando falamos em tecnologia educacional,
Consideramos todos esses recursos tecnológicos, desde que a interação com o ambiente escolar no processo de ensino e aprendizagem. Então, é aquilo que nós já havíamos falado. Se for usado com o objetivo de ensinar os alunos, é uma tecnologia educacional. Mas se for usado simplesmente para estar lá e não fazer diferença nenhuma na vida dos alunos, então não será uma tecnologia educacional. O uso das tecnologias foi caracterizado com base em 2 pontos de vista. O primeiro, vinculado à utilização dos meios pelos meios, e o segundo, como uma fórmula para atender aos problemas educacionais. O segundo ponto de vista foi amplamente difundido no Brasil até meados dos anos de 1980, quando a tecnologia educacional era entendida fundamentalmente como a relação entre a tecnologia e a educação, que se concretizava em um conjunto dinâmico e aberto de princípios e processos de educação educativa, processos de ação educativa, resultantes da aplicação do conhecimento científico e organizados para a solução ou encaminhamento de soluções para problemas educacionais. Ainda na década de 1980, sob a denominação de novas tecnologias e comunicação, as tecnologias educacionais foram utilizadas como instrumento de apoio e interatividade com outros meios. Poderíamos prosseguir argumentando com diversos autores, mas o que temos percebido é que às vezes é dada uma nova roupagem para a conceitualização de tecnologia educacional, embora o enfoque principal permaneça na utilização dos meios. Por isso, concordamos com Niskier, não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa pessoa, ao citar Napoleão quando diz: a tecnologia educacional sabiamente não se reduz à utilização de meios. Ela precisa necessariamente ser um instrumento mediador entre o homem e o mundo, o homem e a educação, servindo de mecanismo pelo qual o educando se apropria de um saber, redescobrindo e reconstruindo o conhecimento. Alguns educadores consideram que a simples utilização desses meios é suficiente para garantir um avanço na educação. Entretanto, acreditamos que só o uso não basta. Se as tecnologias educacionais não forem bem utilizadas, garantem a novidade por algum tempo, mas não acontece realmente uma melhoria significativa na educação. É isso que nós falamos também. Não vai adiantar de nada ter uma tecnologia e o professor não saber usar bem essa tecnologia, não vai fazer diferença nenhuma no ambiente escolar. Por algum tempo vai ser até uma novidade, mas ao passar do tempo, aquilo lá não tem mais valor algum. Dessa forma, o simples uso das tecnologias educacionais não implica a eficiência do processo ensino-aprendizagem, nenhuma inovação ou renovação.
deste principalmente se a forma desse uso se limitar a tentativas de introdução da novidade sem compromisso do professor, que a utiliza com a inteligência de quem aprende. Gatti, 1993, ele adverte que as novas tecnologias podem ser vistas como panaceia para a educação e como destruidoras de um processo de socialização fundamental ao ser humano. Por outro lado, a panaceia está em acreditar que as novas tecnologias possibilitarão milagres na educação. E por outro, em acreditar que seu uso pode ser destruidor, restringindo as relações humanas. Será? Você usa sempre o quadro de giz? E o retroprojetor? De que forma você utiliza esse recurso? Para quem é professor, né, já está trabalhando nessa área, vocês utilizam o retroprojetor na sua sala de aula? O quadro de giz? Ou outros recursos? Vamos ver o que está dizendo aqui nesse livro sobre isso? Infelizmente, uma parte dos educadores adota uma tecnologia apenas num momento determinado de sua carreira, ou seja, não incorporando-a ao seu ofício, a televisão, o rádio, o retroprojetor, o projetor de slides e mais recentemente o computador, recursos que acabam sendo parafernálias eletrônicas, que o professor utiliza apenas para não ser considerado um, entre aspas, quadrado, ou para ter maior segurança ou para obter status perante os colegas. E a outra parte lamenta-se por não ter em sua escola tecnologias disponíveis. Eu quero me atualizar, mas não me dão condições. Notamos, na maioria dos casos, em que esses equipamentos são adquiridos, que acabam sendo jogados em um depósito, onde por fim deterioram-se. Triste, né? Imagina você ter na escola as tecnologias, não saber utilizar essas tecnologias, não usá-las para nada, só servir para ser um acúmulo de parafernálias e ao final ter que jogar no lixo essas tecnologias que poderiam ser bem utilizadas e que fariam uma diferença significativa na vida dos seus alunos. Frequentemente lamenta-se pela sorte dessa aparelhagem eletrônica tão generosamente cedida pelo Estado ou adquirida com tantos sacrifícios pelas associações de pais e mestres. Fala-se em desperdício, mas raramente se pergunta sobre o porquê desse destino. Grande parte da má utilização das tecnologias educacionais, ao nosso ver, deve-se ao fato de muitos professores ainda estarem presos à preocupação com equipamentos e materiais em detrimento de suas implicações na aprendizagem. De um lado, as inovações referentes a novos métodos de ensino ou ao emprego da televisão, de slides, de vídeo e agora do computador têm esse apelo de deslumbramento de outro. Elas não são integradas facilmente ao cotidiano escolar. Para que as tecnologias na sala de aula não se constituam apenas
em uma novidade e não se prestem ao disfarce dos reais problemas existentes, julgamos conveniente que os professores compreendam e aceitem que atualmente as mudanças tecnológicas nos proporcionam os instrumentos necessários para respondermos à exigência quantitativa e qualitativa de educação. O que precisamos saber é como reconhecer essas tecnologias e adaptá-las às novas finalidades educacionais. Então, é triste, né? Saber assim que tem professor que quer usar as tecnologias para não passar para os seus colegas que ele é um quadrado. E então ele usa essa tecnologia, mas ele não sabe usar direito essa tecnologia. E ele usa ela, mas essa tecnologia não vai fazer diferença nenhuma no ambiente escolar. E tem os outros professores que nem querem saber de utilizar a tecnologia, que não estão nem aí. E tudo isso vira lixo. E o triste é saber que isso foi adquirido também com sacrifício. Às vezes ali com a associação dos pais, fazem lá os seus eventos, as suas programações para adquirir uma tecnologia com tanto sacrifício e no final tudo isso acaba sendo lixo. Então é triste, isso eu acho que não deveria acontecer. Cada dia mais e mais a escola, os professores têm que estar aderindo às tecnologias e fazer com que essa tecnologia seja muito importante no ambiente escolar, no ensino e aprendizagem dos seus alunos. Eu vou estar mostrando para vocês, então, o vídeo da Kika, que eu comentei que é de uma TV educativa e que pode ser usado também, pode ser utilizado também na sala de aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido sobre o que é inovar, o que é a tecnologia na educação com o propósito de ensinar. E até a próxima aula, que será a nossa terceira aula, e eu vou estar falando sobre o papel do professor e as novas tecnologias. Não esqueça de curtir e de fazer seu comentário, tá joia? Muito obrigada. Tchau, tchau.